Esse assunto de trauma ele é muito pertinente, a questão de coletes femininos também. Essa percepção de que está aumentando o público feminino nas forças policiais. E qual que é a visão que a Polícia de São Paulo, talvez agora não fale mais pela Polícia de São Paulo, mas enquanto estava lá, vê os coletes moldados, termomoldados, com os diferentes bustos, e a NIS 07 que está vindo para tentar regular isso, mas ainda não chegou. Né? Então hoje está em torno de 8% o efetivo feminino na Polícia do Estado de São Paulo. Eu vou te falar esse número de 8%, mas eu não tenho a certeza absoluta, mas é em torno de 8%. E tem crescido bastante nos últimos anos ou já estagnou? Não. Todos os anos você tem um ingresso grande de mulheres na polícia. Nós temos uma preocupação grande com a mulher na instituição, né? Porque, de uma maneira geral, né, as limitações que a mulher tem para essa atividade são só limitações físicas. As mulheres têm total capacidade para fazer isso. A nossa preocupação é sempre o quê? Ter um material adequado. Perfeito. Né? E como que você fornece um material adequado para uma mulher? Então, a questão dos seios, né, é uma questão de natureza. Não tem como você falar assim, não dá. Então, quando nós fizemos o colete, e eu te falei lá atrás que os coletes hoje da PM em São Paulo não são unissex, desculpa, eles são unissex. Eles são unissex, eles são unissex, não tem diferenciação. Sim. É porque a gente fez uma busca no mundo, e aí eu posso citar duas grandes forças policiais no mundo que têm esse mesmo procedimento, que é a polícia inglesa e a polícia alemã, que diz o quê? Que para a mulher, quando ela está na atividade operacional usando o colete, ela precisa usar o suporte atlético, ela não pode usar sutiã. Tá? Por uma série de coisas. Hoje você tem uma série de sutiãs que tem pedrinhas, que tem suporte feito de arame. Então, todo mundo consenso risco, né? Geral que debaixo do colete você não pode ter nenhum objeto sólido. Primeiro consenso. Segunda coisa é que você precisa, para o colete realmente funcionar, ele precisa estar o mais perto possível da sua estrutura óssea. Né? Então, como a mulher tem seios, você já começa deixando um espaço. Tá? E nisso você pode ter um problema. Quando eu fiz minha pesquisa lá em 2013, uma das coisas que eu fiz foi entrevistar os policiais militares que tinham sido alvejados no colete e sobrevivido. E eu encontrei encontrei duas policiais que tiveram casos clínicos graves. Tinha prótese, né? Uma tinha prótese e a prótese rompeu. Nossa. Tá, no impacto. Mas isso é o tipo de coisa que pode acontecer num acidente de carro ou qualquer outro acidente. Mas no colete é previsível. Né? Então, assim, teve que passar por cirurgia. Raspagem, tratamento bastante invasivo também, né? Invasivo e custoso. Então, assim, é um negócio bem complicado. Segunda coisa é que foi uma outra que também tomou um disparo aqui pertinho aqui na região de Barueri, tomou um disparo no colete e pegou exatamente em cima do coração. Então, se você olhar o colete da Polícia Militar, tem um símbolo, o tiro pegou exatamente em cima do símbolo da instituição. Né? Não perfurou, só que o que acontece? Ela teve uma fibrilação, teve que ser socorrida do local da ocorrência com um helicóptero, ficou internada, e foi um dos casos que, para mim, foram significativos. Então, eu sempre tive uma busca, e a minha equipe também, a equipe da Polícia Militar, que continua com esse trabalho, tem isso sempre em mente, redução do trauma. Porque o trauma, né, mesmo que o colete não perfure, ele pode causar uma consequência grave ao policial. Desde um simples desmaio. Imagina, você está numa ocorrência, toma um tiro no colete, o colete não furou, mas você desmaiou. Aí não resiste ao próximo. O próximo disparo é fatal. Ele não vai conseguir se defender. Se defender. E você pode ter outras consequências disso também. Mas isso, o colete, ele nunca vai zerar o risco. Ele sempre vai minimizar o risco. Então a busca institucional é pela redução do peso. Tá? Desculpa, a redução do trauma. E aumentar a flexibilidade, porque você tem conforto. Você tendo uma flexibilidade maior, você reduz o cansaço, você consegue ter o policial mais tempo atuando na linha de frente. E permitir com que o colete se molde ao corpo, né? Se adeque ao corpo também, que é necessário não ter esse gap. Quanto mais flexível for a matéria-prima, mais você consegue ajustar o colete, tá? E você diminui esses espaços, esses intervalos.
né? Eu não sei se a gente poderia chamar esses intervalos de janela balística, porque acho que é excessivo. Mas você pode gerar uma janela balística sim, ali. E aí, Coronel, voltando aí um pouquinho para os coletes femininos, anatomia do corpo feminino diferenciada, como até o Marcelo comentou sobre a NIJ 07, que vem aí trazendo toda uma matemática para a modelagem dos seios, e até trazendo também as questões que o senhor levantou sobre as 2 policiais que foram alvejadas e que tiveram um problema. Eu queria entender um pouco do senhor, o senhor trazer aí para um pouco dessa experiência, o que o senhor se o senhor chegaram a alguma conclusão, se de repente foi por haver um espaço entre o colete e o corpo feminino, se tinha esse bolsão, né, de ar, vamos colocar assim, e também a opinião do senhor quanto à NIJ 07, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver o conceito, né, e a gente falar em uma conta que eles falam sobre os novos coletes. Definir algumas pré-formas, né? Assim como tem C1, C5, botar Marcelo. O A1, o A5, e a gente, mulher, a gente entende a dificuldade disso, porque até hoje, para a gente comprar uma roupa íntima, é difícil. Porque, principalmente, falando em mulheres brasileiras, nós somos um país, uma miscigenação gigante. Então, existem tamanhos diferentes, então não tem uma regra, não tem uma conta que você pode falar, vai ser assim, não. Então, entender um pouco do senhor essa questão da NIJ 07, a questão do que aconteceu, mas para trazer a narrativa aí dos coletes femininos é algo que a gente aqui, como do Dupont, tem se preocupado, inclusive tem um artigo meu no LinkedIn que fala sobre esse aumento das policiais femininas atuantes nas polícias militares e principalmente hoje a gente vê um efetivo maior dentro da Polícia Federal. E aí eu queria deixar aí a palavra para o senhor. Bom, acho que a tua pergunta é ótima. A NIJ 07 tem vencendo desde antes da pandemia, né? Que agora a gente fala de antes e depois da pandemia. Então, desde antes da pandemia, a gente tem uma expectativa muito grande. Eu li o rascunho da norma, não vi a norma finalizada, porque ela não foi publicada, né? Não foi publicada. Então, eu só li o draft dessa norma. Eu acho que vai ser um desafio importante para os produtores de colete e para quem pensa proteção balística. Uhum. A Dupont tem uma parcela muito grande nesse mercado. Vai fazer parte, com certeza, da solução desse problema. Claro. Não é um problema novo. Quero só te lembrar que o exército americano, né, que é um grande usuário de colete balístico, o exército americano só adotou o colete com formato feminino a partir do ano de 2015, ou seja, ainda é uma coisa recente, e numa quantidade também que não é elevada. Eles estavam fazendo um estudo para ver se iam persistir nessa modelagem ou não. Então, eu acredito, Gislaine e Marcelo, que a gente precise observar o que o mundo está fazendo também. Né? Acho que essa não vai ser uma solução do Brasil. Uhum. É claro que a gente pode contribuir muito. Lembra que lá atrás eu falei sobre isso? Falei, eu vou lembrar isso na frente. Uma das coisas que eu percebi ao longo desse meu tempo na área de pesquisa e desenvolvimento, então posso citar os últimos 10 anos nesse setor, é que muitas coisas que nós estamos fazendo no Brasil, sim, hoje são exemplos para o resto do mundo. Talvez essa solução seja uma delas. Tá? Então, em 2013, o Brasil não aparecia em lugar nenhum, ninguém consultava o que a gente fazia. Hoje, vocês sabem disso tão bem quanto eu, que muitas empresas estrangeiras e outras forças, sejam policiais ou forças militares, estão vindo aqui ver o que nós estamos fazendo em determinados segmentos. Sim. Por quê? Porque nos últimos 10 anos nós mudamos alguns dos cenários que a gente tinha aqui. Então, a questão do colete para as mulheres, eu acho que esse é um grande debate, é um debate que ele precisa ser feito agora, uhum, de uma maneira muito, muito técnica e chegar numa solução. Por quê? Quando você faz uma análise, e o Brasil ele é pobre em estatística, São Paulo tem alguma coisa, Paraná tem alguma coisa, Minas Gerais tem alguma coisa, outros estados eu não conheço, não que não tenham, mas eu não conheço. Mas o Brasil, de uma maneira geral, não tem um órgão
que centralize as informações ou pesquisas nessa área. Diferentemente dos Estados Unidos ou da Alemanha ou da França, que tem órgãos para isso, você não consegue fazer uma análise, por exemplo, como vou citar aqui o LEOCA, né, que é um estudo que é feito lá pelo FBI, que leva em consideração as questões de letalidade policial por ano, e você tem todo o histórico do policial que ficou ferido, daquele que morreu, qual foi o tipo de ferimento, né? E ali você consegue ver bem isso. Quando o policial ele morre, alvejado por disparo de arma de fogo, né? Aqueles que pegaram no colete, aqueles que pegaram em área que não era protegida pelo colete. E nós não temos isso. Então, as estatísticas que nós temos hoje aqui, elas vão nos conduzir, talvez, para um resultado errôneo. Uhum. Por isso que eu te digo, que a gente precisa iniciar um processo de conversar com todas as instituições, de começar a catalogar aqueles policiais que são alvejados e fazer uma anamnese do que é que aconteceu, qual foi a lesão que ele teve. E depois disso a gente consegue chegar numa solução para dizer o seguinte: o colete que tem hoje ele é adequado ou não, né, para a mulher usar, ou se ele precisa realmente dessa solução que está sendo apontada pela NIJ 07. Né? Acho que a resposta disso ela vai ser uma resposta técnica e científica. Tá? Uhum. Então, vocês fazem parte dessa solução. Se eu puder ajudá-los, farei parte também. Não, é interessante, até para encerrar esse capítulo 1, né, vamos chamar assim, eu tô aqui pensando em algo. Por vários anos nós tivemos aqueles simpósios de material bélico das polícias militares de todo o país. Por questão de pandemia, se interrompeu. Estamos ouvindo que há uma grande tendência de que seja retomado esse ano. Estou sabendo também que vai ser alguma coisa lá no norte. Isso, só que colocaram numa data de feriado, parece que está sendo revista a data de Feira Internacional de Milipol. Então, assim, a Gislane já está articulando também com esse potencial estado que vai fazer o evento. Eu acho que nós poderíamos, assim, eu acho, enquanto empresa, né, fornecendo matéria-prima, que isso poderia ser sugerido como, quem sabe, uma das áreas temáticas, né? Uma das temáticas de não só enfocado especificamente na questão feminina, mas de unificar as informações para entender exatamente o que o FBI faz, que no Brasil não está sendo feito, e também com isso fazer um adendo para a parte de como está crescendo o percentual de mulheres na tropa, se vai ser unificado ou não um padrão de solução. Talvez fosse um tema interessante, pertinente. Eu acredito que o futuro é isso. É você fazer esse tipo de avaliação em cima de informação extremamente técnica. Porque o que acontece, Marcelo? Como é que você vai poder dar um input? Hoje eu estou pensando do outro lado, né? Como é que você pode dar um input na indústria para que ela faça alguma coisa se você não sabe o que você quer que ela faça? Tá? Como é que você pede alguma coisa que você não sabe o que você quer? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito de novo, né? Eu acho que a gente vai voltar no status que a gente tinha lá em 2013, de juntar as forças policiais, de juntar a indústria que fornece a matéria-prima, os transformadores, e, de novo, iniciarmos uma discussão. Eu estou aqui lembrando de uma história que às vezes circula pelas redes sociais, LinkedIn. Acho que todo mundo já recebeu aquela imagem de um avião retornando todo metralhado, né? Um avião, na época de guerra, não sei se é a Segunda Guerra, não sei, Guerra da Coreia. Aí volta e chega na base e o pessoal, os engenheiros avaliando. Olha só, a quantidade de avião que volta com a parte da asa aqui, esse pedaço, temos que blindar essa região aqui. Aí depois chegou-se à conclusão que não. Os que voltaram, eu acho que aquela área pode ser metralhada sem problema. Os que ficaram para trás receberam o disparo no lugar errado. Exatamente. Né? Então, o que nós estamos falando aqui é mais ou menos isso. A gente está olhando com uma ótica, mas de repente o que está faltando é realmente ver o que está faltando. A área sensível talvez não esteja... Nós não estamos com sensibilidade de ver a real causa do efeito.
Então eu te digo uma coisa. Há um tempo atrás, a Dupont tinha, também antes da pandemia... Clube dos Sobreviventes. Lá... Que era um grupo que catalogava os policiais que tinham sido alvejados nos coletes. Nós tínhamos essas iniciativas que a gente podia voltar. Em nível mundial nós temos, assim, tem o Clube de Sobreviventes, nós tivemos Heróis de Fibra, para a gente tentar realmente, nessa linha, não sozinho, a gente pode até se unir com os outros fornecedores e fazer uma coisa, única, unificada, né? Eu te digo isso porque o que acontece, né, como eu estava te dizendo, hoje a economia é globalizada. A Polícia Militar de São Paulo, nos últimos anos, tem comprado coletes de provedores estrangeiros. Então comprou da MKU, que é da Índia, comprou da Protecop, que é francesa. Eventualmente, numa próxima licitação, pode ser um outro provedor, inclusive provedores nacionais. Tá? Mas por que nós compramos de provedores estrangeiros? Porque a solução que foi apresentada era a solução melhor, no preço mais adequado. Então, tendo isso em mente, a gente tem que entender o seguinte, que inclusive os provedores estrangeiros vão querer saber do resultado. Sim. Né? Antes das eleições aqui em São Paulo, no primeiro turno, nós tivemos um incidente na zona sul de São Paulo, onde 2 policiais nossos foram alvejados ali num incidente criminal. Um dos policiais ele foi alvejado 6 vezes nas costas. Se ele tivesse sem colete, fatalmente teria morrido. Tá? Mas 6 vezes ele foi alvejado nas costas, teve que ser hospitalizado porque tomou um tiro na cabeça. Não, graças a Deus se recuperou, não foi um ferimento fatal. Né? Mas com certeza, se ele tivesse tomado esse na cabeça e mais 6 nas costas, teria morrido. Tá? Então, o uso do colete, ele é imprescindível. Você pode estar em uma série de outras ocorrências e o colete pode te ajudar. Né? Acidente de viatura, existe um estudo, isso não está aprofundado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos fala que o colete reduz o trauma no acidente de viatura quando você bate o peito no volante da viatura. Né? Então, tem uma série de questões que tornam o colete imprescindível. E esse estudo que se pretende fazer, que a gente conversou agora aqui, de avaliar se os novos coletes femininos terão bojo ou não, se eles vão continuar seguindo o mesmo recorte ou não, é fundamental. Né? Sem dúvida. E lembro uma coisa, né? E aí, para quem está assistindo, espero que tenha de todas as instituições do Brasil. A modelagem que nós fizemos em São Paulo, baseado na ASTM 3003, essa modelagem, né, ela atende hoje 100% do efetivo da Polícia de São Paulo. Pode ser melhorado? Sem sombra de dúvida. E ele é muito melhor do que aquela modelagem que existia no passado, quando eu falei que tinha 9 tamanhos, que eram só os masculinos e femininos. Por quê? Naquela modelagem você levava em consideração somente a altura do policial. Né? Modelagem antiga. E a modelagem da STM, você leva também em consideração, né, a estatura, não só a altura, mas também como a circunferência que esse policial tem na região de cintura, o que vai aumentar a área de conforto dele. Entendi. Tá? Então essa é uma questão importante. Legal. Tá? Bom, o tema ele é fascinante para quem vive desse lado, para quem vive do lado de cá. Vamos encerrar hoje por aqui. Agradeço demais a boa vontade de vir aqui até Dupont para compartilhar os conhecimentos que pôde aí absorver no front, nas diversas interações em nível mundial, né, com grandes fabricantes de material de defesa e de ataque também, porque tem todo o conhecimento da parte de munições, de armamento. Nós estamos falando aqui de proteção balística. E fica já de pronto aqui um convite para quando houver disponibilidade, a gente voltar, tomar um cafezinho, bater um papo. E eu acho que o público vai gostar bastante dos desdobramentos que podem vir se nós não deixarmos morrer essa ideia. Se realmente voltar a ocorrer esse simpósio do jeito que está sendo discutido, parece que existe grande chance de acontecer no final do ano. Exato. Vamos propor talvez uma câmara temática que ainda que não saia com ação concreta, mas que já enderece isso para ser tratado no ano seguinte, aí sim vingar que seja um grupo de empresas que vai poder
junto com as instituições, centralizar essas informações. Acho que seria muito bacana a gente ter essa chamada para ação concreta, né? Não ficar só no discurso. E mais uma vez agradeço e estamos aqui com as portas abertas para quem gosta do conhecimento e para quem está aqui disposto a testar o seu produto que está hoje em uso, para quem está pensando em adquirir novos coletes balísticos, para quem está na dúvida qual norma seguir, que critério adicional solicitar. O laboratório da DuPont ele realmente está aqui para poder suportar aquela pessoa que está querendo instigar um pouco de conhecimento para poder fazer uma aquisição mais respeitosa com o usuário final. Bom, agradeço então a figura aí do Coronel Valério e da Gislaine. Boa tarde, Marcelo. Boa noite, né? Obrigada, e compartilhe com quem gosta desse assunto. E espero que esse canal continue aberto como uma fonte de conhecimento nessa área, que é fundamental hoje no Brasil. É um piloto que nós estamos fazendo no Brasil. Se tiver boa atração, a gente vai botar uma legenda aqui para o espanhol para proliferar com a região que eu tenho responsabilidade e talvez até em outros idiomas também. Bom, ok, legal. Obrigado. Essa é a ideia, né? Expandir os conhecimentos. Tá jóia, então. Legal. Vamos lá.